O rugido ensurdecedor de milhares de motores cortou a quietude da madrugada de 22 de junho de 1941, marcando um ponto de virada irrevogável na história da União Soviética e, de fato, do mundo. A Operação Barbarossa, um assalto surpresa de proporções sem precedentes, desencadeou uma torrente de mais de 3 milhões de soldados do eixo contra as fronteiras soviéticas. Como uma maré implacável de aço, os tanques Panzer alemães avançavam, enquanto os bombardeiros Junkers e caças Messerschmitts riscavam o céu, projetando sombras ominosas sobre a paisagem. A Wehrmacht, a máquina de guerra aparentemente invencível de Adolf Hitler, parecia destinada a uma vitória rápida e esmagadora. Em questão de semanas, as forças nazistas engoliram vastas extensões do território soviético, suas vanguardas chegando às portas de Leningrado no norte, Moscou no centro, e ameaçando as ricas reservas de petróleo e recursos vitais do Cáucaso no sul. A União Soviética, ainda fragilizada pelas purgas stalinistas que haviam ceifado uma parte significativa de sua elite militar, encontrava-se à beira do colapso. Milhões de soldados soviéticos foram mortos, capturados ou cercados, e o Exército Vermelho lutava desesperadamente para se reorganizar em meio ao caos generalizado. Era um cenário de desespero abissal, onde a própria existência da nação estava em jogo. Foi neste inferno de fogo e sangue que uma ideia ousada, nascida da necessidade premente, começou a tomar forma. Joseph Stalin, o homem de aço que governava a URSS com uma mão de ferro, percebeu que cada recurso, cada indivíduo, seria necessário para conter o avanço implacável dos alemães. Homens, mulheres, jovens, idosos, ninguém seria isento do dever. Contudo, em um ato de pragmatismo frio e desespero calculado, Stalin autorizou uma iniciativa que desafiaria as normas sociais da época: a formação de 3 regimentos de aviação compostos inteiramente por mulheres. Este não foi um gesto de vanguarda em termos de igualdade de gênero, como alguns poderiam romantizar mais tarde. Foi, acima de tudo, uma decisão pragmática, nascida da urgência da guerra total. A propaganda soviética rapidamente viu nisso um trunfo inestimável. A imagem de mulheres soviéticas nos céus, lutando lado a lado com seus compatriotas masculinos, enviaria uma mensagem poderosa ao mundo e ao próprio povo soviético de que a mãe-pátria resistiria com todas as suas forças, com unhas e dentes até o último suspiro. Assim, em 8 de outubro de 1941, uma ordem secreta foi emitida, dando origem a uma das mais notáveis histórias de heroísmo feminino na Segunda Guerra Mundial. O 586º Regimento de Caça, o 587º Regimento de Bombardeio em Mergulho e o mais célebre de todos, o 588º Regimento de Bombardeio Noturno. Este último regimento, com suas táticas furtivas e persistência noturna, rapidamente ganharia um nome temido e reverenciado por seus adversários alemães. As Nachthexen, as Bruxas da Noite, um apelido carregado de medo e uma pitada de superstição. No epicentro dessa iniciativa revolucionária estava Marina Mikhailovna Raskova, uma figura já lendária na aviação soviética. Nascida em 1912 em Moscou, Raskova era carinhosamente conhecida como a Amélia Earhart russa, um título que honrava sua coragem e suas proezas aéreas. Filha de um cantor de ópera, Raskova, ainda jovem, abandonou os sonhos artísticos para se dedicar à navegação aérea, uma paixão que a levaria a quebrar recordes mundiais nos anos 1930. Sua fama se consolidou em 1938, quando, pilotando o avião Rodina, Pátria, ela e sua tripulação empreenderam um voo sem escalas de 6,0 quilômetros de Moscou até o extremo oriente soviético. Um feito épico que, embora impressionante, culminou em desastre quando o acúmulo de gelo nas asas forçou um pouso de emergência na implacável taiga siberiana. Raskova, demonstrando sua notável presença de espírito, saltou de paraquedas sozinha, marcando a direção no mapa antes de se lançar ao vazio, sendo resgatada dias depois por um caçador local. Por sua bravura e por quebrar o recorde de voo feminino, Stalin a condecorou como heroína da União Soviética, a mais alta honra civil da URSS,
solidificando seu status como um ícone nacional. Quando a guerra eclodiu e a sombra nazista cobriu a pátria, Raskova usou sua influência direta com o ditador para pressionar pela criação dos regimentos femininos. As mulheres soviéticas não são feitas para ficar em casa costurando meias enquanto nossos irmãos sangram, escreveu ela em uma carta a Stalin, conforme relatos de suas companheiras. Sua visão era cristalina: treinar jovens garotas, muitas delas sem experiência prévia, mas ávidas por servir para pilotar aeronaves, e assim liberar pilotos masculinos para missões mais complexas e avançadas, onde a experiência prévia era indispensável. O recrutamento começou com urgência e intensidade. Anúncios reverberaram por jornais, rádios e escolas de todo o país, ecoando um chamado à ação. Mulheres, vocês querem vingar seus pais, irmãos e maridos? Venham para o céu. A resposta foi avassaladora. Milhares de jovens entre 17 e 26 anos, estudantes, professoras, operárias de fábricas, deixaram suas vidas para trás, impulsionadas por um misto de patriotismo, desejo de vingança e uma busca por propósito em tempos de guerra. Nadezhda Popova, uma jovem de 19 anos de uma pequena vila na Ucrânia, era uma dessas voluntárias. Órfã de pai, ela havia aprendido a voar em segredo, aos 15 anos, saltando de paraquedas e pilotando planadores, desafiando a desaprovação de seus pais. Quando os alemães invadiram sua aldeia, transformaram sua casa em quartel-general da Gestapo e seu irmão foi morto em combate, Popova jurou vingança. Eu não podia ficar parada, recordou ela anos depois em uma entrevista. O céu era o único lugar onde eu podia atingi-los de volta, onde eu podia lutar de verdade. Outra era Irina Sebrova, uma estudante de Moscou com mãos delicadas de pianista, mas com um fogo interior que a impulsionava a se alistar. Rufina Gasheva, nascida em 1921 em uma família de professores na região de Perm, era uma prodígio em matemática e mecânica. Ela se juntou à causa após ler sobre a coragem de Raskova, vendo na aviação uma oportunidade única de aplicar sua mente afiada ao esforço de guerra. Cada mulher trazia consigo uma história pessoal de perdas, resiliência e um desejo ardente de defender a pátria. Cerca de 2.000 candidatas se apresentaram no aeroporto de Engels, nas margens do rio Volga, em outubro de 1941. Marina Raskova, em seu uniforme impecável e com um olhar penetrante que não admitia fraquezas, inspecionou pessoalmente cada grupo. Vocês não são meninas agora, disse ela ao grupo inicial, sua voz firme e cheia de autoridade. Vocês são soldados. O inimigo não perdoa a fraqueza, e a fraqueza será um luxo que não podemos ter. O treinamento foi brutal e impiedoso, condensando em poucos meses o que, em tempos de paz, levaria anos para ser concluído. As recrutas eram acordadas às 4 da manhã para marchas forçadas na neve, exercícios de tiro com rifles Mosin Nagant, muitas vezes enferrujados, e aulas teóricas intensivas sobre navegação estelar, uma habilidade essencial para os voos noturnos que se tornariam sua especialidade. Elas aprenderam a pilotar o Polikarpov Po-2, ou U-2, um biplano de 1928, originalmente projetado para pulverizar plantações e treinar cadetes. Construído de madeira compensada, tela esticada e arames de reforço, o Po-2 era uma relíquia da aviação, sem blindagem, sem rádio, sem aquecimento, com um cockpit aberto que expunha as pilotos ao vento gelado. Pesava apenas 1.280 quilos vazio, impulsionado por um motor de 110 cavalos que mal alcançava 150 km/h. Podia carregar apenas 350 quilos de bombas, tipicamente 6 bombas de 100 kg, ou um equivalente em bombas incendiárias, e voava tão baixo que as árvores roçavam as rodas durante as missões. Era como pilotar uma vassoura velha, brincou Nadezhda Popova em suas memórias, descrevendo a simplicidade rústica da aeronave. No entanto, o Po-2 possuía uma vantagem mortal e inesperada. Sua velocidade máxima era menor que a velocidade de stall do Messerschmitt Bf-109, o caça alemão padrão.
Para um Bf-109 perseguir um Po-2, o piloto alemão precisaria desacelerar perigosamente, arriscando cair do céu, uma manobra que raramente valia a pena o risco para abater um alvo tão insignificante. As mulheres treinavam dia e noite, exaustivamente. Voos simulados eram realizados sobre campos encharcados de lama, onde o Po-2 frequentemente atolava na decolagem, exigindo que as mecânicas, também mulheres, empurrassem a aeronave com as mãos nuas e congeladas. Elas aprendiam a navegar sob o luar, usando as estrelas como bússolas celestiais, e a soltar bombas manualmente, inclinando o avião com alavancas rudimentares, em um processo que exigia precisão e coordenação. Paraquedes, um item de segurança básico para qualquer piloto, foram proibidos até 1944, a fim de economizar peso e aumentar a carga de bombas. O frio, no entanto, provou ser um inimigo tão implacável quanto os alemães. Temperaturas que despencavam para 40 °C queimavam a pele exposta, e muitas das recrutas sofreram congelamentos severos nos pés e mãos. Uniformes masculinos, muitas vezes sobras de outros regimentos, eram adaptados de forma precária. Botas tamanho 42 em pés femininos as faziam tropeçar como palhaças, um contraste cruel com a seriedade da missão. Olhávamos no espelho e víamos meninos, lembrou uma recruta anos depois. Raskova supervisionava tudo com uma paixão e rigor inabaláveis, voando ao lado delas, corrigindo erros com uma paciência férrea, mas exigindo perfeição. Em fevereiro de 1942, o 588º Regimento de Bombardeio Noturno foi declarado pronto para o combate. Ao seu comando estava a Major Yevdokia Berchanskaya, uma veterana de 28 anos com olhos de aço e uma reputação de disciplinadora implacável. Sua adjunta, Serafima Amosova, e a comissária Yevdokia Hatkevich completavam a liderança. O regimento consistia em 261 almas, 40 tripulações de duas, piloto e navegadora, além de mecânicas, telefonistas e cozinheiras, todas mulheres. Em 23 de maio de 1942, o regimento partiu para o Frente Sul, integrando-se à 201ª Divisão de Aviação do 4º Exército Aéreo. Elas chegaram a um aeródromo improvisado perto de Rostov, sob fogo constante da artilharia alemã, um batismo de fogo que as confrontaria com a dura realidade da guerra. O primeiro voo de combate ocorreu em 1º de junho de 1942, visando posições nazistas no Donbass. 3 Po-2s decolaram ao anoitecer, carregados com bombas incendiárias. A navegadora Polina Gelman, uma judia de 22 anos de Berdichiv, recordou o terror e a adrenalina. O motor tossia como um velho doente, voávamos a 50 metros do chão e eu via os capacetes alemães brilhando nas trincheiras. Soltamos as bombas, bum, e o céu se iluminou como o inferno. A missão, embora modesta em escala, foi um sucesso. Um depósito de munição alemão pegou fogo, forçando uma retirada. Mas o preço da guerra veio rapidamente. No dia seguinte, um Po-2 foi abatido por fogo antiaéreo. As duas tripulantes, inexperientes e sobrecarregadas, morreram no impacto. Foi o primeiro dos 32 óbitos que o regimento sofreria. Perdas decorrentes de acidentes, combates diretos e doenças como a tuberculose, agravada pelo frio e pelas condições precárias. As bruxas da noite, com sua engenhosidade e coragem, rapidamente desenvolveram táticas que as tornariam lendárias. Os voos noturnos eram a essência de suas operações. Decolagens após o pôr do sol, retornos antes do amanhecer. Cada noite, uma tripulação voava entre 8 e 18 missões, acumulando horas no ar que teriam exaurido qualquer homem. A tática que se tornou sua assinatura era o modo bruxa. Ao se aproximar do alvo, a piloto cortava o motor, permitindo que o Po-2 planasse silenciosamente a cerca de 2.000 metros de altitude. O vento, ao passar pelos arames de reforço das asas, produzia um assovio baixo e sinistro, semelhante ao som de uma vassoura varrendo o ar. Daí o apelido alemão Nachthexen. Os soldados nazistas, exaustos após dias de combate diurno, acordavam em pânico, acendendo holofotes e disparando obuses aleatoriamente.
mas era tarde demais. As bombas caíam com precisão assustadora, explosivos de alto impacto para bunkers fortificados, bombas incendiárias para caminhões e trens de suprimento. Em seguida, o motor roncava novamente e o pó 2 desaparecia na escuridão da noite. Formações de 3 aviões maximizavam o caos. 2 aeronaves distraíam os defensores com manobras evasivas, enquanto a terceira atacava com precisão letal. Era como um balé mortal, descreveu Natalia Macklin, outra navegadora que voaria um impressionante total de 980 missões. Nós dançávamos no céu, e eles atiravam às cegas, sem saber de onde viria o próximo ataque. O impacto psicológico sobre o inimigo era devastador. Relatos de prisioneiros alemães capturados pelos soviéticos revelavam o terror que as bruxas da noite infligiam. Essas bruxas vinham do nada, bombardeando nossos banhos e cozinhas. Elas nos enlouqueciam, não nos deixavam dormir, confessou um soldado. A constante ameaça noturna minava a moral e a capacidade de combate das tropas alemãs. Em uma rara ocasião, em julho de 1943, o as da Luftwaffe Josef Kotiok abateu 3 ou 4 Po-2 em uma única noite sobre o Kuban, forçando o regimento a uma pausa de 24 horas, a única vez que isso aconteceu. Mas as mulheres, resilientes e obstinadas, voltaram ainda mais ferozes. Em agosto de 1942, durante a crucial Batalha do Cáucaso, o 588º Regimento voou um impressionante total de 920 sortes, bombardeando colunas Panzer alemãs que avançavam em direção aos vitais poços de petróleo de Maikop. Popova, que agora atuava como vice-comandante, liderou um ataque notável em 18 de agosto, realizando 18 missões em uma única noite, despejando 108 bombas sobre um comboio de 50 caminhões. Eu via os faróis alemães como estrelas caídas, ela disse. Cada explosão era por meu irmão, por cada um que eles haviam tirado de nós. O regimento destruiu 176 veículos blindados, 17 travessias de rios e 12 depósitos de combustível somente na campanha do Cáucaso, um testemunho de sua eficácia. A Batalha de Stalingrado, que se estendeu de agosto de 1942 a fevereiro de 1943, foi o caldeirão onde as bruxas da noite forjaram sua lenda. Embora o 58.008 operasse principalmente no sul, elas apoiaram o cerco soviético com ataques implacáveis sobre as linhas de suprimento alemãs ao longo do rio Volga. Em uma noite de setembro de 1942, Irina Sebrova, que viria a acumular 1.008 missões, um recorde no regimento, pilotou sobre as ruínas fumegantes da cidade. Seu alvo, um trem de munição da 6ª Armada de Paulus. Cortando o motor a 1 quilômetro do alvo, Sebrova e sua navegadora Lídia Soshnikova planaram silenciosamente sobre os trilhos. Bombas incendiárias transformaram o trem em uma tocha, iluminando o Volga como um farol de condenação. No entanto, o retorno foi infernal. Fogo de metralhadoras alemãs rasgou a tela da asa do Po-2 e a aeronave perdeu altitude perigosamente. Sebrova, com a coragem que a caracterizava, forçou um pouso de emergência em um campo minado, arrastando a aeronave para trás de uma colina, escapando por um tris. Eu sentia o cheiro de cordite e o medo me congelava, recordou Sebrova. Mas voar de novo era a única cura, a única forma de continuar. Stalingrado custou ao regimento 2 aeronaves, mas suas bombas ajudaram a isolar os nazistas, contribuindo para o cerco que culminaria na rendição de 91.000 alemães. Em 1943, o regimento evoluiu, sua reputação crescendo a cada missão bem-sucedida. Em fevereiro, Stalin concedeu-lhes o prestigioso título de guarda, renomeando-o para 46º Regimento de Bombardeio Noturno da Guarda e integrando-o à 305ª Divisão de Bombardeio Noturno. Seu apelido, Taman, veio da campanha homônima na Península de Taman, de setembro a outubro de 1943, onde voaram 4.623 sorties contra as fortificações alemãs no Mar Negro, demonstrando uma ferocidade implacável. Foi em Taman que Rufina Gacheva
provou sua bravura excepcional. Em 30 de abril de 1943, seu Po-2 foi abatido sobre o Kuban, após bombardear uma bateria antiaérea. Ela e a piloto Olga Sanfirova saltaram, mas em um golpe cruel do destino, Sanfirova pisou em uma mina e morreu. Gacheva, ferida na perna, rastejou por pântanos traiçoeiros por 2 dias, guiada apenas pelo coachar dos sapos para evitar as patrulhas alemãs. O silêncio era meu aliado, disse ela, em memórias publicadas no pós-guerra. Eu pensava em casa, em Perm, e isso me mantinha viva, me dava forças para seguir. Resgatada por partisans, Gacheva voltou ao ar em poucas semanas, completando 848 missões e ganhando a Estrela de Ouro como heroína da União Soviética. A ofensiva da Crimeia de abril a maio de 1944 foi outro capítulo sangrento e desafiador. O 588, agora com 40 tripulações em seu auge, voou 6.140 sortes contra as posições fortificadas da 17ª Armada Alemã em Sevastopol e Kerch. Makuba Sirtlanova, uma tártara de 21 anos de Kazan, liderou ataques sobre o Estreito de Kerch, onde os nazistas tentavam desesperadamente evacuar suas tropas. Em uma noite de maio, seu grupo de 3 Po-2s atacou um comboio de barcos. 2 aeronaves distraíram os poderosos canhões de 88 mm, enquanto Sirtlanova planou e soltou bombas que afundaram 2 navios de desembarque. O mar explodia em chamas e eu via homens pulando na água, descreveu ela. Não era vingança, era justiça que estava sendo feita. A Crimeia custou 4 aviões ao regimento em uma única noite. Todas as 8 mulheres a bordo morreram, mas suas ações aceleraram a libertação da península, abrindo caminho para a Ucrânia. Avançando para o oeste, a Operação Bagration, em junho de 1944, a maior ofensiva soviética da guerra, viu as bruxas da noite sobre a Bielorrússia. Elas voaram 400 sorties iniciais, seguidas por impressionantes 5.421 missões na ofensiva que as levou à Polônia. Polina Gelman, a navegadora judia que havia perdido sua família nos pogroms ucranianos, bombardeou colunas da Wehrmacht em Mogilev e Minsk. Em uma missão sobre o rio Dnieper, seu Po-2 foi iluminado por um holofote alemão. Ela gritou para a piloto: "Mergulhe!" Elas escaparam raspando as copas das árvores, mas Gelman acumulou 860 missões, soltando 113 toneladas de bombas e causando 142 incêndios. Eu via os nazistas como sombras malignas, disse ela em suas memórias de 1982. Cada bomba era uma oração por meu povo, uma forma de lutar pela memória de todos que perdemos. Bagration destruiu o grupo de exército centro-alemão, matando ou capturando 400.000 inimigos, e as bruxas foram cruciais para isolar suas linhas de suprimento. A vida diária no regimento era um ciclo incessante de exaustão e camaradagem. Acordavam ao meio-dia, após noites exaustivas no ar, e se alimentavam de sopa rala de cevada, preparada por cozinheiras como Maria Nesterenko, que fervia a água em fogueiras escondidas para evitar a detecção. Mecânicas como Raíssa Karitonova e Tamara Frolova trabalhavam no escuro. Luzes atrairiam aviões alemães, consertando motores com ferramentas improvisadas e dedicação inabalável. Uma vez, desmontaram paraquedas de sinalização para costurar roupas íntimas, um ato desesperado que lhes rendeu uma sentença de 10 anos de prisão por sabotagem, mas foram perdoadas e promovidas a navegadoras, um testemunho da necessidade e da visão de Raskova. Infelizmente, Frolova morreu em 1943, quando seu Po-2 colidiu com outro no ar, uma perda sentida por todo o regimento. Apesar da brutalidade da guerra, as pilotos encontravam pequenos momentos de humanidade, pintando flores e batons nas fuselagens com lápis de navegação, um toque de feminilidade em meio à brutalidade da guerra. Cartas para casa eram censuradas, com mensagens simples como "Tudo bem, mamãe, o tempo está bom para voar." Mas à noite, ao redor de fogueiras baixas, elas cantavam canções folclóricas e sonhavam com a paz que um dia viria. Éramos irmãs de sangue e asas,
escreveu Macklin em seu livro coautorado, nós fomos chamadas bruxas da noite, capturando a essência de sua união. A disciplina era rigorosa, imposta pela Major Bershanskaya. Uma engenheira, Sofia Ozerkova, queimou seu cartão do partido para evitar a captura durante uma retirada em 1942 e foi condenada à morte por um tribunal militar, um reflexo da implacabilidade da guerra. Hashkevich, no entanto, interveio, salvando-a da execução. As perdas se acumulavam, 32 mulheres mortas, 28 aviões destruídos. Mas o regimento, contra todas as adversidades, voou um total espantoso de 23.672 sortes, totalizando 28.676 horas no ar, soltando 3.000 toneladas de bombas e 26.000 projéteis incendiários. Destruíram 86 ninhos de metralhadoras, 11 holofotes, 2 estações ferroviárias, números que sangraram o eixo e contribuíram significativamente para a vitória soviética. Em 1945, as bruxas da noite avançaram para a Alemanha, um testemunho de sua persistência e sucesso. Na ofensiva de Berlim, voaram 2.000 sorties, bombardeando o Reichstag e posições remanescentes da resistência alemã. Popova, com 852 missões em seu histórico, liderou um ataque final em 8 de maio, o dia da rendição alemã. Vimos Berlim em chamas e soubemos que vencemos, disse ela, a voz carregada de emoção e alívio. O regimento foi dissolvido em outubro de 1945, mas suas honras perduram. A Ordem da Bandeira Vermelha, a Ordem de Suvorov e o título de Taman. 23 mulheres foram agraciadas com o título de Heroína da União Soviética, incluindo Popova, Sebrova, Gasheva, Mechlin, Sirtlanova e Gelman. Bershanskaya recebeu a prestigiosa Ordem de Lenin. No pós-guerra, o contraste com a vida militar foi cruel para muitas. Mulheres como Nadezhda Popova, que morreu em 2013 aos 91 anos, lutaram para se reintegrar à sociedade civil. Na guerra éramos iguais, disse ela. Na paz, esperavam que fôssemos apenas mães e esposas. Mechlin tornou-se uma escritora renomada, enquanto Gelman se tornou professora de economia política. Marina Raskova, a visionária que tornou tudo possível, morreu tragicamente em um acidente de avião em 1943 e foi enterrada com as honras de uma heroína nacional. Hoje o legado das bruxas da noite ecoa em monumentos em Moscou, em filmes como Noite das Bruxas e na inspiração que continuam a oferecer a mulheres aviadoras em todo o mundo. Elas provaram que, mesmo em aviões de madeira e tela contra o aço nazista, a coragem inabalável, a astúcia e a determinação podem vencer impérios. As bruxas da noite não apenas voavam, elas assombravam os céus, e o ar, para sempre, carrega o sussurro de suas vassouras aladas, uma lembrança eterna de sua indomável bravura. A história das bruxas da noite é um testamento de que a capacidade de combate não é definida por gênero, mas pela coragem, pela dedicação e pela inabalável vontade de lutar pela liberdade. Elas foram mais do que pilotos. Foram símbolos de resistência, de esperança e de que o espírito humano pode transcender as mais sombrias adversidades. Seus voos noturnos, sob o manto estrelado, não eram apenas missões militares. Eram atos de desafio, poemas de coragem escritos no céu, que ecoam até hoje como um lembrete poderoso do que as mulheres são capazes de realizar quando lhes é dada a oportunidade.